Hangout está no ar. Oi, eu sou a Mônica Herculano, sou diretora de conteúdo do SEMEC e também editora do site Cultura e Mercado. SEMEC, para quem não sabe, é uma escola de gestão cultural que existe desde 2010, tem sede aqui na Bela Vista, em São Paulo. E a gente começou há algumas semanas uma série de hangouts com os nossos professores para falar sobre os assuntos dos cursos que a gente tem aqui. E hoje a nossa convidada é a Ana Carla Fonseca Reis, também conhecida como Cainha, que é a nossa professora aqui do curso Economia Criativa. Bem-vinda, Cainha. Obrigada, muito bacana estar aqui. Legal. Só para explicar a dinâmica para quem está chegando, eu tenho aqui algumas perguntas para a Cainha sobre o assunto, mas vocês também podem e devem mandar perguntas aí nos comentários do YouTube ou nos comentários do evento lá no Google+. Vou pedir para a gente começar, Cainha, você contando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e como que você se especializou nesse assunto. Bacana. E agora a gente pega 2 horas para falar dessa minha vida. Então, eu, na verdade, fui cultivando várias esquizofrenias ao longo da minha vida profissional, porque eu acho que uma coisa que caracteriza todos nós que trabalhamos em temas de fronteira, como é o caso de economia criativa, é a busca por conexões entre áreas que aparentemente não dialogam, né? E quando eu entrei na faculdade de economia, eu entrei muito moleca, eu tinha 16 anos, eu fazia economia à noite e administração pública de manhã. De modo que o meu primeiro estágio tinha que ser na área pública, eu queria fazer um estágio diferente e caí na coisa mais diferente que eu consegui encontrar, que era a Cinemateca. E era uma maravilha, porque eu chegava na Cinemateca, não entendia patavinas de cinema, e os meus colegas abriam aquele horizonte de visão, falavam, ai, o mundo é lindo, que maravilhoso, que sério. Eu chegava encantada na economia à noite, meus colegas falavam, mas vem fazer uma coisa séria, vem trabalhar em bolsa de valores, vem trabalhar em banco, investimento. Essa coisa de cinema, isso é diversão. Eu falei, não, mas olha só. Eu chegava na Cinemateca, era a mesma coisa, mas venha pro lado da luz, lá de economia, não, dinheiro, adeus, venha cá porque vale a pena na vida. E os dois eram super competentes, eram super sérios, tinham um zilhão de coisas interessantes, mas era uma falta de diálogo total. E eu, assim como essa, ao longo da minha vida, eu fui cultivando outras, né, faltas de conexão. E comecei enfim, tive uma carreira muito sinuosa, trabalhei em repartição consular, no Departamento Cultural fazendo a ponte com a Câmara de Comércio, trabalhei em agência de propaganda, trabalhei como consultora na USP, e daí eu resolvi que eu precisava entender como é que as pessoas privilegiavam o seu consumo, que é uma coisa que também para a economia, seja da cultura, criativa, o que for, a gente vai falar sobre os conceitos, é importante a gente perceber, porque se as pessoas têm um X de dinheiro no bolso e um tanto de tempo disponível, o que faz com que elas priorizem uma coisa ou outra? E falando especificamente da cultura, volta e meia a gente ouve as pessoas dizendo assim, eu adoro teatro, não vou há 3 anos, fala, tem alguma coisa errada. Ah, não, mas teatro é muito caro, custa R$60 a entrada, sei lá. E daí a pessoa vai no barzinho dos amigos e gasta o dobro, às vezes, e tá tudo bem. Quer dizer, então uma falta de coerência, muitas vezes, até no nosso comportamento. E para entender como é que funcionava o comportamento, eu resolvi entrar numa empresa de consumo de massa, que era, então, Gessilever, hoje Unilever. Eu vou ficar 1 ano, 2 para entender, e fiquei 10. Eu acabei, toda vez que eu estava começando a achar que já tinha dado, me mudavam para algum desafio completamente doido, em inovação, em marketing e gestão do conhecimento, ou me mudavam de país. E nessas mudanças, eu estava em Londres, justamente quando surgiu a história de economia criativa no mundo, e eu acompanhei toda a transformação do país, a estratégia 97, 98, de implementação, e como isso foi importante para dar um novo rumo estratégico para a economia britânica. Depois eu fui para Milão, onde tudo respira economia criativa, né? Quer dizer, moda, design, propaganda, fotografia, urbanismo, museus, o que a gente puder imaginar. E eu voltei então para o Brasil em 2003, 2004, resolvi abrir a Garimpo justamente para lidar com essas esquizofrenias desde a primeira, e falar, vamos trazer esses temas para o nosso país. A ideia de criar a Garimpo aqui, a base realmente é brasileira, mas a gente já trabalhou com 30 países, 150 cidades, era justamente para tentar mover esses temas de fronteira não de uma forma copiada, mas na sua lógica de processo. Então, o que sobra para o Brasil, para os outros países em desenvolvimento, e para países no mundo inteiro que não necessariamente estão trabalhando com isso. E daí eu comecei a ver que quando a gente falava de economia, e ainda hoje em muitos casos ocorre isso, pessoas continuavam pensando em investimento, taxa de juros e inflação. E eu falei, pô, mas o que une as pessoas com essa relação de economia, mas sem esse viés tão puramente financeiro? E eu cheguei à conclusão de que era a cidade.
E eu não me sentia capacitada para falar de cidades sem entender o que era cidade. Então, fui fazer um doutorado em urbanismo, uma tese sobre cidades criativas, fui a primeira do Brasil nisso, para conseguir desenvolver esse tema. E hoje a Garimpo trabalha essencialmente com economia criativa, economia da cultura, cidades criativas e inteligência coletiva. São os nossos grandes flancos. É uma grande folia, é um trabalho maluco, mas é uma grande folia. É engraçado você falar isso, porque hoje em dia parece que já virou meio sonho de consumo profissional, digamos assim, né, de muita gente trabalhar nessas áreas da chamada economia criativa, né, e a criatividade virou meio bola da vez, assim, a impressão às vezes é que até virou um termo meio clichê, assim. Você percebe isso desde esse momento que você começou a estudar para cá, né, aumentou muito, como é que, e quais os aspectos negativos disso também, né, porque se por um lado é bom, as pessoas estão falando muito disso tudo, desses assuntos que são importantes, mas às vezes pode banalizar também, né? Claro. Então, é bem complicado isso. Você mencionou muito pertinentemente a ideia de ter virado bola da vez, porque como a economia da cultura e a economia criativa são dois termos ainda muito recentes no Brasil, no mundo nem tanto, né? A gente acha que no mundo inteiro é tudo muito novo, mas a economia da cultura tem 50 anos no mundo, a economia criativa tem 20. No Brasil chegaram de uma forma muito atrasada. A minha esperança, tendo chegado atrasado esse discurso aqui, era que a gente aprendesse, inclusive, com as bobagens alheias e ganhasse um tempo e saísse correndo. Mas, infelizmente, da forma como chegou, ambos os conceitos, mas sobretudo a economia criativa, acabou sendo muito banalizado. Então, qualquer coisa vira economia criativa, economia solidária, economia colaborativa, quer dizer, e muitas vezes o que me deixa preocupada é que as pessoas esquecem que a gente está falando de economia, porque economia é uma coisa meio antipática, e se atém ao criativo. Mas a gente tem que entender que é economia criativa. Então, assim, o olhar da economia sobre a criatividade. Como é que a gente faz com que essa criatividade consiga emplacar no mercado até em benefício do criador? Mas a gente sente esse ranço, né? E uma confusão muito grande entre economia criativa e economia da cultura. Isso é um problema, porque se você pegar hoje, por exemplo, pegar a esfera federal, vai, para a gente não entrar nas polêmicas regionais, a definição, entre aspas, adotada pelo SEBRAE não bate com o Ministério da Cultura, que não bate com a DAPEX, que não bate com nada. Então, assim, você não consegue fazer uma política articulada entre as pastas que deveriam estar conversando sobre uma mesma coisa, porque cada um vê um bicho diferente quando olha. Então, como é que você consegue fazer algo que efetivamente seja para o desenvolvimento, se cada um continuar pensando na sua caixinha? De modo que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar trazer um pouco de lucidez para esse conceito de falar, olha, economia criativa a gente está adotando como isso. Tem polêmicas, tem discussões, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas se a gente como país não chegar a uma conclusão do que é, e a partir disso desenvolver um plano, a gente vai continuar patinando, né, que é muito o que a gente acompanha hoje. Você consegue resumir, isso você vai falar muito no seu curso, eu sei, mas assim, de maneira bem objetiva e rápida para quem está assistindo a gente, qual a diferença, assim, desses dois conceitos? Então, a economia da cultura, acho que é bacana até falar um pouquinho da origem, porque quando a gente bota as coisas em contexto, fica mais fácil de entender. Surgiu na década de 60, nos Estados Unidos, quando alguns teatros de Nova York, que recebiam financiamento sobretudo das fundações, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, etc., não conseguiam necessariamente se virar com o orçamento que tinham. Ao passo que várias outras áreas da economia, que recebiam também financiamento dessas fundações, conseguiam se virar muito bem e às vezes até precisavam de menos dinheiro de um ano para o outro. Isso causou uma certa confusão e as pessoas das fundações não entendiam direito o que estava rolando. Falando, pô, mas será que é baixa capacidade de gestão, incompetência, sei lá, qualquer coisa que estava acontecendo? E contrataram 2 economistas para entender o que estava acontecendo. E esses 2, o Baumol e o Bowen, se debruçaram especificamente sobre a área de artes do espetáculo. E foram analisar o que acontecia. E descobriram uma coisa que hoje parece uma obviedade, mas na época não era, que ao passo que a economia inteira acabava se beneficiando muito das tecnologias, então substituíam pessoas, por exemplo, por máquinas, que é uma coisa que hoje a gente vê muito acirradamente, esses setores não tinham o mesmo benefício, porque você continuava precisando do mesmo número de atores para representar uma peça, do mesmo número de concertistas para fazer um concerto. Então esse benefício da tecnologia não beneficiava tanto os setores culturais, de modo geral, como os outros setores da economia. Isso caiu como uma luva, porque as pessoas falam, pô, não é que eu seja incompetente, é que eu não estou tendo o mesmo impacto benéfico do que está atingindo o resto da economia.
E a partir disso, os economistas, não todos eles, porque ainda hoje tem algumas áreas que são meio reticentes a isso, mas alguns economistas falam, pô, então vamos entender quais são as especificidades disso. E tem uma série delas, por exemplo, você fala de economia da cultura, quando você consome cultura, quanto mais você consome, mais você tende a querer consumir, né? Quando você começa a ler e se encanta pela leitura, você quer ler, 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 ler. Então, assim, quanto mais você quer, tem, mais você quer. Quando você pensa em outras coisas da economia, tipo, sei lá, um par de sapatos, se você não tem nenhum, o primeiro par de sapatos é a glória na terra, o segundo é bacana, o terceiro legal, o quarto, quinto, sexto, salvo se você for em Mel da Marcos, chega uma hora que você não quer mais nem ouvir falar de sapatos, nem lembra que tem. Então, a cultura realmente tem uma série de coisas muito especiais. Isso é o que define a economia da cultura, ou seja, quais são as relações entre produção, distribuição, demanda, onde é que estão os problemas no meio do caminho, como é que a gente faz essa tentativa de adequação entre o valor que a coisa tem e o seu preço, já que cada criação cultural é única. Todo esse arcabouço da economia voltado para tentar fazer com que a cultura consiga dar a chance aos trabalhadores da cultura de serem trabalhadores remunerados, inclusive por isso. Quando a gente fala de economia criativa, é um bicho um pouco diferente. E ela surgiu não por menos em meados da década de 90, vai? Porque em meados da década de 90, especialmente, a gente teve as tecnologias digitais de uma forma muito fortemente impactadas na nossa economia, na sociedade. Elas surgiram antes, mas de uma forma mais global e pervasiva, sobretudo a partir do começo da década de 90. Isso fez com que a globalização, a padronização de bens e serviços tomasse uma outra proporção. Então, chegasse numa envergadura e numa profundidade jamais vistas. De modo que se lançava alguma coisa aqui, falava, bom, agora eu respiro uns 6 meses, né, porque é o tempo que o mercado vai se acostumar, até a concorrência copiar, e depois de 2 semanas já tinha alguma coisa igual. E você compara duas coisas, tipo, sei lá, serviço financeiro, telefonia celular, cartão de crédito, você fala, pô, mas é a mesma coisa. Então, quando que eu mudo de um para o outro, em telefonia celular é clássico, quando tem promoção. Porque tudo fica tão parecido que você cai na armadilha de brigar em cima de preço baixo. E daí o que a economia criativa fala é assim, a questão é a seguinte, hoje a gente tem tecnologias que são muito parecidas e facilmente copiáveis. Até dentro das empresas, porque quando tem alguém fazer uma coisa diferente, a empresa vai lá, pluft, e compra outra. Ou funde, enfim. A gente tem o dinheiro circulando pelo mundo com uma facilidade incrível. Dinheiro, em seu momento, já foi o ativo mais diferente de uma economia. Então, o país que tinha dinheiro era o país que mandava no mundo. Hoje, claro, você tem as potências econômicas, mas você aperta um botãozinho de laptop e o seu dinheiro vai para um país ou para o outro com uma facilidade inaudita. De modo que, o que vai diferenciar uma economia? A capacidade dos talentos criativos de fazerem produtos e serviços diferentes. Então, a alternativa a brigar por preço baixo é brigar em cima de valor agregado, de diferenciação, de inovação. E o bonito disso é que a gente traz o foco de novo para o ser humano, fala bacana, então agora, mais importante do que dinheiro e tecnologia, é a capacidade que essa pessoinha tem de propor alguma coisa diferente e concretizá-la. E daí, para falar de uma analogia muito, muito básica, a gente cresce, desde criança, né, a gente cresce com 2 grandes ícones de criatividade, né, o professor Pardal, genial e tal, não sei o que faz umas descobertas incríveis, que é toda a turma da ciência e tecnologia, e aquele artista visionário que depois de 200 anos, de repente, a turma vai entender o que estava passando pela cabeça dele, que é a turma da arte e da cultura. Os 2 lados do cérebro, vai para assim dizer. Então, a economia criativa valoriza esse talento criativo e, sobretudo, nessas 2 grandes áreas, porque são aquelas em que a criatividade se manifesta mais fortemente. De modo que, se a gente tiver que resumir a economia criativa num conceito, hoje o que se aceita muito, dentro das discussões da ONU, nas diferentes agências, internacionalmente, é que a gente está falando daquelas atividades econômicas que se baseiam no talento criativo para fazer produtos, serviços diferentes voltados ao mercado. E é quase tautológico, né? Porque o que é esse tal desse talento criativo? Então, não é todo mundo que é criativo. Todo mundo pode ser mais criativo, inclusive, do que o é. Mas nem todo mundo põe essa criatividade para acontecer na prática. E muitas vezes a gente sabe que no dia a dia a gente acaba o dia falando assim, pô, mas o que eu fiz de diferente? Fiquei lá preenchendo planilha, fazendo formulário, fazendo coisas tão burocráticas. Então, assim, um trabalho criativo por excelência é aquele que não é repetitivo, que não é facilmente substituível por máquinas, aquele que lida ou com pessoas e tem essa inteligência social, ou aquele que faz uma coisa que a gente brinca que é o efeito sabe-se lá. Porque você vai escrever um livro, você não sabe o que vai sair. Você sabe que você vai fazer um livro, mas você só vai conhecer o livro quando estiver pronto. Você vai encontrar a cura para diabetes, é a mesma coisa. Você não sabe o que vai ser a cura, mas você sabe que vai ser a cura. Então, quando você trabalha com inovação, que é a pauta da economia criativa, você está sempre na fronteira. E você só vai saber o que é quando você chega lá.
Então, a economia da cultura é um pedaço da economia criativa, mas a economia criativa é muito mais ampla, por isso que a gente fala que é um novo paradigma econômico que traz o foco para o talento criativo. A economia da cultura traz o foco para o talento que trabalha com cultura, mas tem toda a turma, por exemplo, de ciência e tecnologia que não entra nessa pauta. Aquela divisão por setores, design, moda, gastronomia, arquitetura e tal, isso não existe mais na definição de economia criativa hoje. Então, aqueles setores a gente chama de indústrias criativas, que aliás eu posso ter levantado, porque volta e meia as pessoas falavam de indústrias criativas e de economia criativa como se fossem a mesma coisa. Exatamente. E não são. Porque em economia, ou no economês da vida, indústria é qualquer setor. Então a gente fala de indústria do turismo, indústria do entretenimento, indústria financeira, não é uma fábrica, não é uma manufatura. Uma indústria é um setor econômico. Então, quando você fala das indústrias criativas, são aqueles setores dentro da economia que só existem em função de criatividade. E daí você tem design, arquitetura, propaganda, artesanato, biotecnologia, pesquisa e desenvolvimento, nanotecnologia, coisas que, de novo, só vivem em função desse talento criativo. E é importante a gente ter essas definições de indústrias criativas para cada contexto, então onde a gente vai apostar as fichas, porque não dá para você colocar foco em tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, às vezes a gente pega planos de economia criativa em que as pessoas definem... Esse é o plano. Mais um participante no nosso Hangout. Ele é mais ativo. Daqui a pouco ele que vai continuar falando, porque ele já faz... Mas você pega, sei lá, 19 indústrias criativas, não dá para você ter 19 prioridades ao mesmo tempo. Então, se a gente fizer essa varredura, vai da economia e dos talentos de uma cidade, de um estado, de um país, onde a gente vai apostar as fichas? E não dá para apostar ao mesmo tempo. E eu até entendo que muitas vezes para os governos que deveriam fazer essas políticas públicas seja desconfortável definir prioridades, porque significa que vai ter muita gente insatisfeita. Né? Não, você é importante, mas agora, neste momento, para A, B e C, você não é prioridade. Como assim? Então, a gente precisa ter muita vontade política e ter, sobretudo, critérios muito claros para definir o que é um setor, o que vai ser prioridade ou não dentro desses vários setores, né? Eu queria avisar para quem está assistindo a gente aqui que a gente está seguindo para os 10 minutos finais desse papo, por conta de agenda, o papo com a Cainha vai ser um pouco mais curto do que os que a gente vem fazendo, mas vocês podem mandar perguntas nos comentários aí do YouTube assistindo. Se por acaso vocês não estão assistindo no link do YouTube, mas sim no link do Google+, podem mandar suas perguntas nos comentários aí do evento do Google+, ou entrem no link do YouTube para mandar suas perguntas lá nos comentários. Falando dessa questão de governos, Cainha, eu queria que você falasse de toda a sua experiência no mundo todo, aí que você viaja muito e conhece muito como isso está sendo desenvolvido em vários países. Queria que você desse alguns exemplos de países que estão desenvolvendo bem a sua indústria criativa. Então, é bem bacana isso, porque quando a gente começa a ver para que lado cada país está indo, a gente percebe que não existe uma receita de bolo, né? Existe um processo, uma lógica, mas cada país tem que contextualizar isso, o que é lindo, porque senão a gente vai fazer copy-paste a vida inteira. Vai deixar de plantar soja para plantar trigo, porque lá fora dá certo o trigo. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de lógica e coerência nisso. E para colocar exemplos completamente diferentes na pauta, vou começar pela China. E a China é uma coisa maluca, né? Porque a China, em boa parte, foi a catalisadora dessa bagunça que a gente está vivendo de padronização de produtos e serviços, de briga pelo 0,99, que agora é 1,99, né? Não é mais nem 0,99. Sim, Então, a China a gente sempre associou a preços baixos. E essa foi muito a pauta da China até recentemente. Só que hoje, se você analisar, por exemplo, o plano 2030 da China, ou mesmo os planos quinquenais, a China trabalha com planos quinquenais, são muito herança da União Soviética, né? O que a gente vê? Que já explicitamente, até no plano anterior ao atual, eles definiram que agora eles já têm uma turma suficientemente formada, capacitada, um raciocínio técnico e crítico, dentro do que eles entendem por tal, mas eles têm uma massa de trabalhadores e têm capacidades de serem muito mais criativos do que executores, do que mão de obra desqualificada. Então, essa massa de pessoas é que vão fazer com que a China consiga suprir a missão que eles se atribuíram de passar do Made in China para o Design in China. Eles sabem que o valor agregado vem do desenho, da criação, e não de ficar apertando o botãozinho e girando manivela.
daí a gente leva um susto. Imaginem o que é a China, com a fome que tem e com a vontade política, que é muito mais fácil, claro, uma ditadura, mas não justifica outros países não terem, de seguir o que eles definem, resolvendo que agora eles vão dar a pauta da criação no mundo. E é para onde eles estão indo. Então, se você passar para esse plano e analisar quais são as prioridades deles, por exemplo, tem novas energias, biotecnologia, manufatura de ponta, o que a gente chama de internet das coisas. Então, o que é essa inteligência industrial, inclusive, que faz com que você esteja passando na frente de uma máquina de refrigerante, e a máquina de refrigerante consiga ler sua temperatura, perceber que você está com calor, e a partir disso lançar na hora uma promoção dizendo compre-me, leve 2 pagando 1. Então, assim, isso é a pauta da China, né? E é o que eles chamam de economia criativa também. Então, eles vão muito para esse lado de ciência e tecnologia, e para conquistar a simpatia do mundo, inclusive, eles investem também em setores culturais, que é a história do soft power, né? Então, não tem como você ser uma grande potência econômica e política se você também não tiver uma presença cultural, porque é o que faz com que as pessoas te vejam com mais empatia. É uma coisa que eu acho que a gente poderia trabalhar, inclusive, muito melhor do que hoje trabalha, sendo os estereótipos e tal. Se você pegar um país vizinho, mas completamente diferente de perfil, como é o caso da Indonésia, a Indonésia, nesse exercício de onde é que estão as minhas forças, descobriu que eles têm 2 grandes campos nos quais investir. Então, eles têm, sobretudo, tecnologias digitais, porque geram muito emprego para jovens, porque as tecnologias digitais podem ser aplicadas em tudo. E você vai desenvolver um joguinho que pode ser desde o lúdico para a criança, até você aplicar isso nos hospitais. Então, assim, tem N formas de aplicação, esse vai ser um flanco. Mas eles também sabem que o patrimônio cultural lá é uma coisa ímpar. Então, eles veem o impacto, por exemplo, do turismo cultural no país. O que eles resolveram fazer? Criar o Ministério da Economia Criativa e do Turismo. E quem está à frente desse ministério é a ex-ministra de Desenvolvimento, que também foi ministra das Relações Internacionais, que é uma mega super top PhD em economia, né, fera. Então, assim, não é que eles tenham colocado lá alguém para cuidar dessa coisa divertidinha, enquanto é café com leite, enquanto a turma séria cuida de outra coisa. Eles colocaram um super quadro para lidar com isso. Daí a gente fala, pô, mas tão longe, daí vamos aqui para o lado, para Buenos Aires. Buenos Aires, já há mais de 10 anos, resolveu olhar a cidade como se fosse um mosaico de criatividade. E falou, se a gente for localizar isso na cidade, onde que a criatividade brota de uma forma mais setorial, aí falando das indústrias criativas, mas muito identificada com o território. Falou, bom, ali na região da Boca e tal, surgiu o tango, tem um monte de escolas, tem produtoras de disco, tem 500 coisas, ali a gente pode fazer o distrito da música. Ali do audiovisual, aqui do design, aqui de TI, aqui de farmacêutico. Então, eles começaram a olhar a cidade de uma forma muito consonante com uma lógica de que a criatividade tem que estar o tempo todo em todo lugar. E como é que eu utilizo isso respeitando as tradições e singularidades de cada bairro? E daí é bacana porque você vê como você consegue criar, inclusive, novas conexões entre áreas da cidade que não necessariamente se falavam. A partir do momento que você lá tem, sei lá, um polo moveleiro, aqui você tem o polo de design, como é que você faz com que um trabalhe junto com o outro se eles estão em pontos distantes da cidade? Isso dá uma outra dinâmica à cidade. Se pegar uma cidade como as nossas grandes cidades, a gente mora em arquipélagos, não mora em cidade. A gente está sempre cada um na sua linha. E esse tipo de dinâmica econômica também faz com que a gente se sinta levado a visitar outro bairro, que a gente se sinta mais próximo a um bairro que às vezes é até vizinho, mas que a gente nunca tinha visitado, conhecido direito. Trazer isso para o território, como o Buenos Aires está fazendo, é um trabalho muito bem-vindo do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e também do ponto de vista urbano. Então, a gente tem um manancial de oportunidades em todas as esferas de governo no Brasil, por exemplo, e falando não só de política governamental, mas de política pública, né? Aquela política que todo mundo vai, participa, o público, o privado, a sociedade civil, para desenvolver uma coisa que seja mais coerente com o que a gente espera para a economia e para a cidade onde a gente mora. E aqui no Brasil você vê que a gente está avançando nesse sentido? Então, ai, que perguntinha pilantra, né? Eu acho que a gente tem um pouco o histórico da economia criativa no Brasil, né? Economia criativa surgiu como termo por um encontro de 2 pessoas que eu respeito muitíssimo, que são o ministro Gil, à época que era justamente ministro da Cultura, e o embaixador Rubens Recupero, que era secretário-geral da UNCTAD, que dentro da ONU é quem cuida de comércio e desenvolvimento. E os 2 conversaram sobre economia criativa, e a gente está falando de 2003, 2004, resolveram organizar um primeiro encontro em São Paulo, à época, no chamado Fórum de Indústrias Criativas dentro
vieram em vontade, foi a certidão de nascimento disso aqui. E gerou um super interesse. Daí, no ano seguinte, em 2005, organizaram um outro fórum em Salvador, onde vieram pessoas de vários países, várias indústrias, enfim, e eles se comprometeram até, inclusive com outros países que foram signatários, a organizar um Centro Internacional das Indústrias Criativas, que já tinha até uma casa pré-definida no Pelourinho. E aí o ministro Gil saiu do ministério e tal, não sei o que, a coisa ficou parada, morreu o assunto no Brasil, então a gente perdeu 6 anos, praticamente, até que a ministra Ana de Holanda resolveu ressuscitar esse tema e criar a Secretaria de Economia Criativa. Só que aí o momento tinha passado, né? E justificadamente ou não, a ministra Ana de Holanda não tinha o capital político e de articulação e simbólico que o ministro Gil tinha. Então, por mais que tenha sido uma boa intenção, me parece que surgiu no lugar errado, porque o Ministério da Cultura era muito esvaziado da capacidade de fazer articulação com outras pastas. E surgindo nesse momento o Ministério da Cultura, com uma pessoa que não necessariamente tinha uma visão de economia, o ministro de FGV, enfim, trabalhou ele também como estagiário da Gessilev, imagina, eu estou precisando. Sim, é verdade. Então, é um empresário de si mesmo. Então, é uma outra lógica, né? Essa lógica da economia para ele é muito mais próxima. Então, quando surgiu o Ministério da Cultura sobre essa lógica, e daí no próprio plano de economia criativa, o que se vê é o aspecto simbólico da economia criativa, você reduz a economia criativa inteira ao que é cultura. E daí, não por menos, a coisa não andou. Então, assim, se você observa qual é o interesse de ministérios que hoje se sentem muito distantes da cultura em participar de um plano, quando ele restringe a economia criativa ao que é cultura, é fácil perceber que não necessariamente as pessoas vão contra a ideia, né? Ainda mais num país em que, infelizmente, os ministérios foram loteados por feudos políticos e não por competência técnica. Então, as pessoas não necessariamente enxergam o que está acontecendo. E daí eu acho que acabou sendo, enfim, inevitável que a secretaria acabasse. O que pode ser, entre aspas, positivo, se é que vai ser levado a sério, é resgatar o que em 2003 o ministro Gil falava, que era também da economia da cultura, que nunca foi levado a sério no Ministério da Cultura, né? Até no final do próprio mandato do ministro Gil e depois do ministro Juca, eles reconheceram que dos 3 pilares do que era a cultura no Brasil, o da economia no menos tinha andado, não tinha nem orçamento, tinha uma diretoria dentro do que era a Secretaria de Públicas, Culturais, e agora o ministro Juca vem com essa história da economia da cultura. Então, assim, eu quero crer, embora não tenha sido feito explícito, e eu esperaria que tivesse sido, que ele tenha terminado com a Secretaria de Economia Criativa para levar a sério a história de economia da cultura. Mas nesse momento ainda há muita confusão. Então, volta e meia, eu ouço as pessoas dizendo, ou perguntam, poxa, mas como assim? Terminou a secretaria, mas continua trabalhando? Falou, ops, momento, né? Ele terminou com a Secretaria de Economia Criativa. Agora, supostamente, ele trabalha em economia da cultura. São 2 bichos diferentes, mas infelizmente, pelo nosso histórico, a gente trabalha como coisas intercambiáveis. Acho bom, é bom a gente falar isso para a gente saber, né? Para as pessoas terem mais noção do que está acontecendo aqui também. Para a gente encerrar, então, já que ninguém mandou perguntas e o nosso tempo está esgotando, eu queria que você falasse um pouquinho do curso que vai acontecer aqui no SEMEC, dias 25 e 26 de julho, Economia Criativa. O que você aborda nesse curso? O que as pessoas podem esperar dele? Então, a ideia é fazer um intensivão, né? É que as pessoas cheguem com uma ideia ou nenhuma sobre o que é economia criativa e a gente consiga colocar os patinhos em cima da prateleira. Então, assim, bom, então, ó, economia da cultura é isso, economia solidária é aquilo, economia colaborativa não sei o que lá mais, economia criativa é esse outro bicho. Adote o que você quiser ou não adote nenhum deles, mas vão dar nome aos bois. Então, a ideia é um pouco essa, mas sempre de uma forma muito ilustrada. Porque para essas andanças aí mundo afora e Brasil adentro, a gente vai pegando muitos exemplos das coisas que a gente acha que são inspiradoras ou que são anti-exemplos, justamente para a gente poder ter um contraste. Então, eu brinco que nesse curso a gente precisa trazer o passaporte, né? Porque a gente vai fazer um tour pelo mundo, entendendo justamente qual foi o contexto de origem disso, o que é economia criativa, afinal de contas, como cada canto do mundo está trabalhando isso, quais são as potencialidades do Brasil, e o que a gente precisaria fazer justamente nesses desafios para que essa coisa venha a dar certo. Porque eu sou eu sou brasileira de carteirinha, mas eu sou uma grande defensora das cidades. Eu acho que as cidades têm a necessidade, assim como várias cidades do mundo estão fazendo, de olhar para si e falar, bacana, o que eu vou desenvolver como economia criativa. E nesse momento, sobretudo de recessão, que ainda vai durar um bom tempo, em que o país está muito perdido, eu acho que as cidades podem assumir um papel que é preponderante no desenvolvimento dessa pauta.
estados também, mas sobretudo as cidades, né? Então, a cidade a gente cruza com o vereador na padaria, a gente puxa a orelha do prefeito quando vai andar de bicicleta, enfim, a gente tem outra relação com que a política pública. Então, acho que a gente precisa arregaçar as mangas, tomar isso e ir adiante. Então, é muito do que a gente discute no curso também. E o bacana desses cursos, a gente já fez uns tantos, né, de fim de semana, é que vem gente do Brasil inteiro. Então, uma fauna. É uma delícia, porque você acaba tendo aí um panorama dessa diversidade toda, dessa maravilha que é o nosso país, que justamente permite que as pessoas consigam se locomover sem grandes despesas, né? Então, estou animada. É sempre uma delícia. De fato, eu já fiz o curso, posso dizer que é muito bom mesmo, que a gente sai com a cabeça fervilhando, cheia de ideias, exemplos, histórias, e a gente tem muito feedback das pessoas que já fizeram as várias edições aqui, então vale a pena. Estou puxando sardinha para o nosso lado, mas vale a pena mesmo. Se você não acredita, venha ver. Todas as informações estão lá no site redsemec.com. O link direto está aí na descrição desse Hangout, em todas as nossas mídias sociais. Quero convidá-los também para assistir na próxima segunda, nesse mesmo horário, 5 da tarde, a gente vai falar com o Guia FIF sobre captação de recursos. Então, fiquem de olho lá nas nossas páginas para conferirem o link. Muito obrigada, Cainha. Valeu, Mani. Deixa eu fazer uma primeira mão. Posso? Porque ninguém sabe ainda. A gente volta e meia organiza uns livros digitais. Quando a gente percebe que tem algum conceito muito bagunçado, a gente faz voluntariamente algum livro. E tem outros livros digitais também que acabam sendo publicados com a organização nossa, porque são frutos de seminários os quais a gente faz a curadoria. E agora, dia 13 de agosto, notícia quentinha, a gente vai fazer o lançamento de um livro que foi editado pelo SESC sobre clusters criativos, que é justamente essa economia criativa localizada no território. Então, a gente pegou artigos que vão de Montreal, de Buenos Aires, dos países nórdicos, de Eindhoven na Holanda, de Granollers na Espanha, enfim. Cada participante escreveu o seu texto, a gente fez uma análise. Ele vai sair em português, inglês e espanhol, vai ter um lançamentozinho, dia 13, mas depois vai ficar disponível para download no site da Garimpo, junto aos outros. A gente nem começou a comunicar ainda, mas como a galera está seguindo aí o Hangout, e eu achei que era importante já reservar o espaço mental da turma para depois dar uma... Maravilha. Tá bom? E passa o site da Garimpo, então, para as pessoas. É garimpodesoluções.com.br. E daí tem lá várias pastinhas, uma delas são livros, e a gente descarrega os digitais, os impressos não, lógico, né, senão comem o fígado da gente, das editoras, mas tem os digitais pra vocês baixarem também, quem tiver animado com esse tema. Então, acho que vai ser legal, porque daí vocês têm a bibliografia e tem o curso, não podem reclamar. Exatamente. E lá no site tem vídeos também, tem artigos, né, tem um monte de material para quem quer saber mais sobre esse assunto. Tem sim, inclusive os do Cultura e Mercado. Verdade. Muito bem, então muito obrigada a vocês que acompanharam a gente, venham para o curso, venham no próximo, ou melhor, assistam o próximo Hangout segunda-feira sobre captação. Obrigada, tchau. Valeu.